Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, então, hoje sobre o eixo Leão e Aquário. Eu gosto de chamar esse eixo de eixo da identidade, porque um dos aspectos que eu mais gosto de falar sobre esses dois signos que são opostos e complementares é o quanto a questão do eu e do outro também está relevante, né? Você vê que isso é um tema em Áries e Libra, a gente falou sobre isso, né? Áries é um signo de fogo, Libra é um signo de ar, aqui a gente tem em Aquário em Leão, signo de ar e de fogo de novo, a questão do eu e do outro em voga, mas aqui é diferente de Áries e Libra. Aqui é uma questão de identidade mesmo. Quem sou eu e qual o meu papel no coletivo, talvez, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Enquanto o Leão tem essa função tão ligada à estrutura do ego, e eu gosto sempre de lembrar aqui que ego não é algo ruim, tá? Egoísmo é algo ruim. É a pessoa que só consegue fazer ou deseja fazer sempre que prevaleça a vontade dela, a pessoa que não consegue enxergar o outro, a pessoa que, enfim, isso é o egoísmo. O ego é uma estrutura da nossa psique importantíssima. É o que nos dá condições de separar o eu do outro, é algo que a gente começa a desenvolver a partir do momento que a gente sai da barriga da nossa mãe e deixa de ser parte do corpo dela e passa a ser um indivíduo. Então, o ego é uma estrutura importantíssima, e não é errado. Tá? O ego exacerbado, o ego fora do seu lugar, é algo que é doentio. Então, quando a gente pensa em Leão, que é um signo regido pelo Sol, que é um signo ligado à casa 5, que é a casa da criatividade, da nossa expressão e do nosso legado, a gente está pensando no ego, de forma propriamente dita. Em Áries a gente tem a força de ação, e em algum nível o ego também, porque se eu estou agindo no mundo, eu estou agindo geralmente em favor da minha vontade, ou daquilo que eu acredito, então o ego também está ali, né? As coisas todas se misturam quando a gente está falando em signos de fogo. Mas, quando a gente então está falando de Leão, a gente está falando desse poder centralizador, a gente está falando dessa força que magnetiza e atrai para si, de forma natural, todas as presenças, o controle, né? Então, em Leão, como a gente já conversou aqui, naturalmente a gente tem essa estrutura hierárquica, essa voz de comando natural. Não estamos falando, mais uma vez, né, da função sombria de Leão, que muitas vezes é um excesso de drama, é um excesso de necessidade de controlar, é um excesso de querer estar presente, dominando, controlando, enfim, tudo. Leão, ele tem essa função de um cavaleiro nobre, eu uso sempre esse exemplo quando eu falo de Leão, né? O cavaleiro que usa mesmo uma armadura reluzente, ele tem orgulho de quem ele é e do que ele representa, mas em compensação, né, come às custas do rei, na mesa do rei, mas quando o inimigo chega, ele não foge à guerra. Ele tá lá com a sua armadura reluzente em cima do cavalo dele, indo enfrentar o inimigo, enquanto o camponês comum tá se escondendo e protegendo os seus. Então, em Leão tem essa nobreza, já vemos aí uma conexão dele com o Aquário, né, porque ele tem esse gesto pro coletivo. Quando a gente está falando de Leão, a gente está falando de um signo que inspira, que não passa desapercebido, eu falei sobre isso já. Então, se você tem em Leão essa energia iluminada, você vai naturalmente inspirar pessoas para gestos bons e as pessoas vão te admirar por isso. Se você tem o lado luz, o lado sombra mais evidenciado, muito provavelmente você vai ser exemplo para essas pessoas do que não ser ou do que não fazer. Mas uma coisa é certa, você não passa desapercebido, seja você leonino ou leonina, ou você tem muitos planetas em Leão, ou você tem Leão em uma posição muito forte do mapa, né? Ascendente, meio do céu. Então, o que você faz bem tem relevância e é notado, o que você escorrega e faz mal também. E isso tem o seu peso, né? Por isso que eu gosto de usar esse exemplo do cavaleiro da armadura reluzente, toda polida e bonita, e que as pessoas muitas vezes podem olhar e falar, ai, nossa, eu queria ser o cavaleiro da armadura reluzente, mas tem um preço a pagar. E esse preço é justamente a relação dele com o Aquário, né? Ah, porque, nossa, aquela pessoa fala tão bem, aquela pessoa, meu gato, né, o próprio leonino da casa querendo, oi, tudo bom? Né, combinando com as cores de leão, inclusive. Mas enfim, voltando aqui, existe um preço quando a gente pensa que o Sol, por exemplo, né, que é o planeta regente de Leão, que está ali se doando energeticamente para sustentar o calor que, por exemplo, é vital para nós aqui no planeta Terra, só que ele se consome nesse processo. Então aí você já vê, o Sol é o centro da galáxia, ele é o astro-rei, né, da mesma forma que o Leão é o rei da selva, da savana, taraná, tudo isso tem um certo status, mas ele é exigido dele também certas posturas de liderança, inspiração e exemplo, e aí entra o oposto complementar Aquário. Não basta eu ser o cavaleiro reluzente nos dias em que eu sento e forro a pança às custas do rei.
eu preciso trazer à voga, né, quando me for cobrado aquário, o serviço ao coletivo. Eu tenho uma certa generosidade quando eu penso em leão. Então eu preciso, o meu eu, né, quando eu penso em leão, aqui é a chave desse eixo, tá, gente? Eu quero ser cada dia mais eu mesmo, então eu invisto tempo em me autodescobrir, me valorizar, me mimar, me tudo, para que isso tenha uma utilidade para o coletivo, para que o coletivo seja beneficiado. Se eu me bastar em mim, eu vou perder o sentido, vou me tornar egoísta, vou caminhar rumo ao egoísmo, a relações rasas, a um excesso de drama e necessidade, carências e necessidade de chamar atenção. O mesmo a gente vê em aquário. Então, em aquário, a gente tem a prioridade ao coletivo, né? Interessante que os aquarianos, eles têm o sol numa posição desconfortável, porque se o sol rege leão, toda vez que o sol está em aquário, ele está num signo que é oposto à sua posição natural. Então, todo aquariano, ele se sente um pouco como um peixe fora d'água, inadequado, ele tem um senso de inadequação, que pode se manifestar de diversas formas, pode ser crítico em algumas pessoas e em outras pode não ser. Mas isso aparece em algum momento da vida, né? Eu acho que toda pessoa passa pela adolescência. O aquariano, se não for na adolescência, em algum momento ele vai ter esse senso de inadequação, de desencaixe. O desafio está justamente porque esse sol, ele está num signo que está olhando para o coletivo, que está só olhando para os grupos, para os ideais dos grupos, do benefício do grupo. E a função solar, assim como o leão, é a função do eu, é a função do ego, é a função da vontade. E aí existe esse senso de inadequação, né? Quem eu sou, afinal de contas, dentro de tudo isso que é o coletivo. E aqui existem várias nuances. Qual é o desafio, então, para quem tem o polo aquariano forte para desenvolver a luz de leão? É lembrar dessa frase que eu falei que ela é como uma frase chave para esse polo. Eu devo sim me priorizar, eu devo sim investir em saber em quem sou eu, e muitas vezes eu vou descobrir quem eu sou através dos outros, porque é um sol num signo de ar. Então, às vezes eu faço amizade com um grupo, sei lá, na adolescência, que gosta de tal música. Na minha época era assim, né, existia muito as tribos de músicas, eu não sei se hoje em dia é assim, mas eu acho que não. Mas, sei lá, tinha a tribo das pessoas que curtiam rock, tinha a tribo das pessoas que curtiam rap, pagode, não sei o quê. E à medida em que eu ia me identificando ou me desidentificando, eu ia descobrindo quem eu sou. Olha, eu tentei fazer amizade com aquele pessoal, mas, nossa, acabou que eu curti mais aquela tribo ali, aquele grupo ali. E acaba que o aquariano ou a pessoa que tem posições muito fortes em aquário, ela vai se manifestando, né, vai se descobrindo nessa proporção do outro. E é interessante, porque se o leonino, na sombra, ele pode se tornar egoísta, o aquariano também. Muitas vezes ele tem uma disfunção de prioridades. Então, eu gosto muito do exemplo que a Cláudia Lisboa dá. Na aula dela de aquário, eu fiz formação de astrologia, uma formação básica com ela. E aí ela fala que o aquariano é a pessoa que está, às vezes, dentro do carro, parada no semáforo, com o carro, com a família inteira dentro do carro. Né, o cara está ali dirigindo, por exemplo, um aquariano, com a esposa do lado e 2 crianças atrás. E o filho dele está berrando no banco de trás, mas ele está focado e preocupado e sentindo compaixão da criança que está no semáforo, pedindo dinheiro. Ele não consegue enxergar a criança com a qual ele de fato pode atender a necessidade de mudar a vida, né? Não que ele não possa de fato doar dinheiro para essa criança, ele não consegue enxergar que no grupo menor dele, no grupo individual dele, ele está falhando, muitas vezes não está atendendo a necessidade daquele grupo mais individual, porque ele não vê sentido naquilo, ele só vê sentido no todo, no coletivo. Mas existe uma sombra aí, porque o coletivo é algo que eu não posso mudar sozinho, então eu também lavo as minhas mãos e vivo um pouco o meu egoísmo. E muitas vezes há uma dificuldade, primeiro, em se individualizar, se tirar, né, se sacar do pensamento dos seus grupos, seja familiares, seja de trabalho. Então há uma dificuldade em construir uma relação com as diferenças, que é a luz de aquário, mas na sombra muitas vezes existe essa dificuldade. E quando não há essa dificuldade, há uma dificuldade em agir de forma prática, reconhecendo, porque isso em leão, na luz ou na sombra não falta, reconhecer o seu papel. Tá, mas na prática o que é que eu posso fazer para atuar em favor de tal coisa? Na prática, o que é que eu posso... Existe, às vezes, uma certa inação nisso. Uma cegueira do tipo, o coletivo vai me conduzir para alguma coisa aí, o coletivo vai... E aí acaba que o fruto se torna egoísta. Porque existe mesmo um coletivo, né, uma pequena comunidade, vulgo família, movendo céus e terra, te sustentando emocionalmente, mentalmente, financeiramente, para que você, enfim, se estruture. Então,
E tudo isso está acontecendo em várias fases da vida, né? Especialmente na juventude. Eu acho que depois dos 30, quando com certeza o sol da pessoa já progrediu para peixes, aí isso já muda um pouco de figura, já fica um pouco mais temperado pela maturidade. Então, quando a gente fala de leão em aquário, o mais importante é, não se esqueça de quem você é, invista em se conhecer, se respeite como indivíduo, você não é melhor e nem pior do que ninguém, você é você, e só você pode ser você. Olha que frase doida, né? Só você, com o seu jeitinho único e especial, vai ter a oportunidade de se desenvolvendo, se priorizando, e assim semear conhecimento, semear projetos, semear o que quer que seja no mundo, e assim cumprir também o seu papel aquariano. Todos nós temos leão em aquário em algum lugar do mapa, então todos nós somos convocados em algum nível, para mais ou para menos, a se desenvolver autoconhecimento, desenvolver criatividade, expressão, autoexpressão do eu. Eu descubro quem eu sou e passo a expressar isso ativamente no mundo. Para que isso sirva a um propósito coletivo, para que isso sirva para um grupo maior de pessoas, para que eu inspire, para que eu seja inspirada, para que eu tenha trocas, e assim também eu passe a respeitar as diferenças, porque uma vez que eu aprendo quem eu sou, e começo a observar e servir as outras pessoas, eu vou ver muitas coisas legais acontecendo através das outras pessoas, eu vou admirar e vou respeitar as nossas diferenças. Não há melhor pessoa no mundo para você ser do que você mesma. O melhor lugar, o lugar mais próximo, próspero, o lugar mais abundante que você pode estar é o seu exato lugar, o lugar onde você se sente pleno. Não é fácil encontrar esse lugar, mas a gente deve continuar buscando. E nesse processo de buscar o nosso lugar, expressar a nossa identidade do nosso jeitinho, respeitando as diferenças, a gente vai também colaborar com o coletivo, né? Essa é a ideia quando eu chamo esse eixo de eixo da identidade. Eu sou o que eu sou, eu descubro o que eu sou e assim eu, como uma pecinha de quebra-cabeça, descubro o meu lugar no grande quadro que é a existência, que é a humanidade. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês reflitam sobre Leão e Aquário, onde vocês têm no mapa de vocês, e que esse vídeo sirva para alguma coisa para vocês. Muito obrigada.